pessoal, a Carol que já armou tudinho pra ela voltar pro grupo total, tá? A Carol, ela não sabe onde é que ela fica. A Carol, ela percebeu que o grupo da Rai está afundando. Só saiu gente do lado de lá, praticamente, né? E aí ela tava falando que, desde muito tempo ela tava falando que não ia sair ninguém do grupo do Dudu. E ela simplesmente voltou pro grupo do Dudu. É isso mesmo, tá? Ela voltou pro grupo do Dudu, falou ali que ela tava querendo de volta, que era eles desde o começo, e não sei o quê. Enfim, tá? Bom, basicamente o Dudu afirmou pra Carol que o outro grupo quer criar intrigas, por isso disseram que ela era a opção de voto nessa roça. O Dudu falou que o jogo do outro grupo agora é ficar de intriguinha. Vai chegar em você e vai falar: Dudu quer sacrificar um de vocês. Cuidado que ele vai deixar a Tamires sobrar no Resta 1 nessa roça. Aí eles vão plantando sementinhas nos grupos pra tentar desestabilizar, falou o Dudu. Né? Já que agora eles é a minoria e vão tentar atrair mais gente para eles poderem crescer. Tá? Bom, aí durante a conversa, o Dudu garantiu para Carol que não estava combinando votos na Pioa e que isso foi uma ideia do Will. Ele falou, ó, o Chay ainda foi falar pra Kate que quem colocou esse nome pra ir juntas na roça foi você. A Carol falou pro Dudu. Aí o Dudu falou assim, ó, eu não acho certo ficar fazendo intriga, gente, pelo amor de Deus. Aí a Carol falou assim, ó, eu falei assim, eu não ligo de ir sozinha, mas pra que vai me botar junto com a minha amiga, a Kate? E aí, pessoal, o Dudu falou, o Will chegou pra mim no começo, querendo sondar e falando de você, porque você sabe, né? Lá tem dois alvos atuais que incomoda muito, que por eles tiravam, falou ali o Dudu pra moça, né? E aí, como eu falei pra você, a Carol sugeriu uma aliança com o Dudu, tá? Ela falou, eles sabem do poder que tem aqui. E você também. Tanto é que você também sabe que você quer voltar. Gente, quem diria? Todo mundo. Quem aqui não achou que a Carol, em algum momento, depois de você ver várias vezes a Carol recalculando a rota, quem aqui em algum momento não imaginou que a Carol iria voltar pro grupo total? Vocês gostaram, pessoal? A Carol falou assim, ó, eles ficam desesperados porque eles sabem que se a gente se unir, eles vão ter que brigar pela vaga entre eles. Aí o Dudu falou assim, ó, exatamente. Aí a Carol falou assim, ó, eles sabem do poder que tem aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eles não precisam saber, mas pensa aí na sua cabeça. Igual eu falei com a Kate. A gente tem problemas com a Tamires e com a Saori. Vamos esquecer as diferenças pra poder avançar no jogo, falou a Carol. Aí o Dudu falou, né, capaz da liga se juntar com a gente e virar um caos. Gente do céu, que a Carol decidiu voltar pro grupinho. Grupinho que não é grupinho mais, né? Para de falar de grupinho, grupo total. Pro grupo do Caps. Meu pai, e não só ela, como Kate também. Agora, ou seja, seria ali o grupo de volta. Carol, Kate, Dudu, Saori e Duda. Seria o grupo ali de novo. O Dudu provavelmente vai abandonar o Shaya, só se ele for burro de continuar jogando com o Shaya, né? Pelo amor de Deus. Depois de descobrir tudo que descobriu. O próprio Will falou que o Shaya tava falando pra eles assumir os BO. A Carol chegou contando fofoca também. Se o Dudu continuar jogando com o Shaya, gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Meu Deus do céu. Bom, aí ela propôs essa aliança pra ele, né? Pros dois voltarem a jogar juntos, porque seria o ideal e não sei o quê. O Dudu, ele também chegou a explicar o plano do Shaya pra Saori. O Shaya sabe que o dele tá na reta. Ele, olha só pra você ver, vai puxar o Creu, deixar aí pra ir pra roça, né? Aí o Toninho puxa o Creu e o Shaya sobra. E o combinado é deixar o Shaya ganhar pra o do fazendeiro. Porque a ideia dele não é salvar só nessa roça, é se salvar uma vez e na semana que vem também com o chapéu. Meu Deus do céu, até que enfim o Dudu entendeu a estratégia do Shaya. Até que enfim. Porque era nítido que o Shaya,
a intenção do Shaya desde o início era se salvar e salvar o Matheus, a custo de qualquer um, a custo de mandar o Toninho pra roça. Por isso que, se for pra roça, Toninho, Will e Creu, eu sou fora Toninho só pra tombar o Shaya. Só pra ver o tombo. Só pra ver que ele vai ver que ele eliminou um amigo dele. E aí eu quero ver as atitudes do Fabiano e do Creu. E do próprio Dudu e do pessoal, que sabe que a estratégia do Shaya, a Saori também, né? Que sabia que a estratégia do Shaya era colocar os amigos dele na forca pra ele voltar fazendeiro. Pra você que tá perdido, a estratégia do Shaya é mandar o Will pela Michelle, o Creu, o Toninho pela casa, o Creu pelo puxado da baia e ele pelo resta um. Ele veta o Will e os dois meninos deixa ele voltar fazendeiro e os meninos vão para eliminar o Will. Como se ele tivesse certeza que os meninos eliminam o Will. Mal sabe ele que o Toninho é planta majoritária, perde só pro Fabiano e pra Michelle. Se for colocar um ranking de planta, é Michelle em primeiro, Fabiano em segundo, Toninho em terceiro, aí vem Maria, Valério e Will. Se for colocar ali as plantas em ordem de quem é mais planta. E eu fiz uma enquete lá no Edu do Blitz, onde bateu quase 20 mil votos e mais de 10% a mais estão eliminando o Toninho e não o Will. O Toninho está sendo eliminado numa suposta roça entre ele e o Will. Ou seja, o Shaya, ele tá querendo mandar os amigos dele pra Berlinda, tudo pra ele voltar fazendeiro. Tudo pro rapaz voltar com o chapéu. E aí aquilo que o Dudu falou, ele não só como ele quer voltar fazendeiro, aliás, ele não só como ele quer se salvar dessa roça, como ele quer se salvar da próxima também. O homem é esperto, é esperto. Olha aqui, ó. Bateu 21 mil votos e 21% quer que a pergunta é quem que sai, tá? O Creu com 21, o Will com 30 e o Toninho sendo eliminado com 49. 19% a mais que o Will. Até que enfim o Dudu entendeu que no final de tudo o Shaya tá usando todo mundo para poder se salvar da roça, para poder voltar fazendeiro, para poder aplicar a sua estratégia. Porque antes do Shaya decidir que a estratégia era colocar os meninos tudo na roça, a estratégia primeira do Shaya e do Matheus era salvar ele, o Shaya e o Matheus. Tanto é que o Shaya vira pro Matheus e fala, tô fazendo de tudo pra nem você e nem eu cair na roça. Aí como a estratégia dele mudou, ele falou, e se a gente manda o Will, faz a roça mais fraca de todas com Toninho e Creu e eu voltar fazendeiro? Por que não? Enfim, no mais, um beijo, até a próxima e tchau.